geopolítica internacional se o Irã, de fato, conseguir desenvolver sua bomba atômica? E dentro desse cenário, e se também houver uma rixa com a Coreia do Norte? O que pode acontecer? Bom, dizem que a Coreia do Norte tem bomba atômica já. Dizem. Mas não tem nenhum processo enfim. De verificação É engraçado desse fato. você dizendo assim, ter uma bomba atômica é uma segurança acima de tudo. Porque a partir desse momento, mesmo se você não tem, nenhum país vai invadir você porque... Enfim, Pode acabar com o Texas, tá ligado? exato, ou seja, tudo que um país precisa alcançar é a incerteza, basicamente, internacional. A partir do momento em que a comunidade internacional não sabe direito se você tem ou não, já você se torna muito menos vulnerável. Eu acho que, a princípio, o Irã ainda não está lá porque o Israel tem uma presença bastante grande dentro não necessariamente pessoas dentro do sistema nuclear iraniano, mas estão dispostos a utilizar a força para atrasar sempre o programa nuclear. Mas, sem dúvida, se o Irã tiver o armamento nuclear, mudaria completamente a composição de forças no Oriente Médio. Agora, em algum momento, me parece que isso talvez aconteça. Até porque se eu fosse um iraniano, eu queria ter uma arma nuclear. Tá todo mundo querendo me fuder. A única coisa que me deixa protegido é a porra da bomba nuclear. Eu quero ter isso aí. Se você olha para o mundo a partir do Irã, seus dois vizinhos foram invadidos pelos Estados Unidos, o Afeganistão e o Iraque. Então, assim, o argumento de, bom, vamos ter uma arma, inclusive porque o Gaddafi tentou também ter uma arma na Líbia, os Estados Unidos convenceram ele, com muitos pagamentos, a não desenvolver o sistema nuclear, e alguns anos depois os Estados Unidos invadiram, e ele morreu durante a... De uma maneira bem trágica pra ele. Por rebeldes, exato. Ele morreu sendo, tipo, estuprado com uma baioneta. Então, esse argumento, inclusive, tem algum apoio entre a população iraniana. Agora, eu acho que isso não é nada imediato agora, porque esse trabalho de alcançar o desenvolvimento do plutônio necessário para desenvolver a arma nuclear é um trabalho que absorve muito, muito tempo, muita energia. Então, eu acho que isso pode ser algo daqui a talvez 10 anos, que por enquanto não vejo como um risco imediato. Uma pergunta. Você acha que o Brasil deveria ter uma bomba nuclear? Olha, o Brasil, quando considerou... quando havia dúvidas sobre isso, o Brasil sofreu isolamento internacional. Com a democratização, o Brasil tornou-se um país mais aberto em relação a isso e claramente disse: nós não queremos desenvolver a arma. O Fernando Henrique Cardoso assinou o Tratado de Não Proliferação, né, que constata que alguns países têm e os que não têm não querem ter, que obviamente é injusto, mas que foi um movimento muito importante para que o Brasil fosse novamente ser visto como um país confiável. Então, aquela coisa que eu estava dizendo, que o Brasil não tem inimigos, ninguém tem medo do Brasil, isso em parte tem a ver com essa realidade. O Brasil não tem arma nuclear. A partir do momento que você não anuncia, agora tem uma arma nuclear, você tem que passar anos e anos desenvolvendo esse programa e não pode compartilhar com ninguém, porque tem processos de monitoramento, né? Ou seja, o Brasil sofreria... eu acho que um isolamento grande sem realmente ter ganhos concretos. Entendeu? Porque o Brasil hoje não sofre, de fato, uma ameaça imediata. O que explica porque não tem um exército possante, porque, de fato, pode investir o seu dinheiro em outras questões. Não existe um momento uma situação de tensão que, por exemplo, a Índia enfrenta. A Índia não assinou o Tratado de Não Proliferação e desenvolver armas nucleares. Por causa do Paquistão. Porque tem, não só o Paquistão, a Índia foi invadida pela China nos anos 60. A China é nuclear. O Paquistão é nuclear. Agora tem um estado falido do outro lado do Paquistão, que é o Afeganistão. Você tem a Rússia por perto. Então, se você lê jornal na Índia, é assim... relações internacionais o tempo todo, porque os caras têm medo sério de ter algum problema na região. Teve mortos em confrontos reais entre soldados chineses e indianos no ano passado. Teve uma guerra contra o Paquistão em 99.
Eu também, obviamente, achei muito complicado, assim, de certa maneira lamentável que um país adquiriu armas nucleares, porque isso sempre é uma grande derrota para o movimento de não só encerrar a proliferação, mas de reduzir o número de bombas atômicas. Mas eu entendo os indianos e acho que eles sofreram menos isolamento em função dessa empatia internacional do que o Brasil sofreria. Pode